Hello guys, bem-vindo aí ao canal Tech Santos BR. Hoje eu vou finalizar a nossa dica aí, do DRE, demonstrativo do resultado de exercício. A gente fez um vídeo aí no canal. Quem não assistiu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo aí para dar sequência nesse vídeo aqui. No final, a gente vai finalizar com esse dashboard aqui, tá? Onde a gente tem uma matriz, uma tabela matriz, onde aqui tem um layout que foi importado do Excel, tá? Com a parte aqui da receita, exportação atacado, a parte de receita, distribuidor, e aqui as receitas totais, que é a soma do distribuidor, exportação e atacado. Aqui você tem os COS, que é os custos de produto, que é o total de COS, o lucro bruto, percentual de lucro, e aqui as outras despesas, tá? E aqui embaixo, agora a gente vai ter o lucro líquido, que é o total do lucro líquido total, que é nossa receita menos os custos de produto e outras despesas, e o percentual de lucro, tá? Aqui a gente tem uma segmentação de dados. Aqui eu não preocupei com o design, tá, do dashboard, tá, pessoal? É só o conceito, tá? Então a gente tem uma segmentação de dados, onde se selecionar o ano aqui, ele vai te trazer o realizado do ano selecionado, o realizado do ano anterior, a diferença, esse menos esse, e se ela é positiva, aqui está a percentagem, tá? Aí eu coloquei só aqui visualmente mesmo aqui, para a gente ver o que está se mantendo, o que está caindo e o que está positivo. Aqui tem um gráfico aqui de colunas, por mês, onde a gente consegue ver os meses que foram positivos e os meses que foram negativos. E aqui a gente tem também um scar plot aqui, que ele mostra aqui nesse eixo aqui o valor atual, que é o realizado, e aqui é a diferença, tá? Então quanto maior aqui, maior a diferença, Aqui algumas positivas e outras negativas, tá? Pra gente saber, aqui tá por categoria, tá? A gente tem uma coluna de categoria que eu coloquei a categoria para mostrar isso, tá? Então essa é mais uma dica aí da Tech Santos BR. Vamos começar aí, tá? Dando continuidade à nossa primeira aula, tá? Aqui a gente vai colocar uma matriz. Foi utilizado, como eu disse para vocês, um template do Excel, tá? Esse template ele já está aqui dentro do Power BI, que é esse template aqui. Vocês viram lá que são as receitas, distribuidor, exportação, atacados, receitas totais, os custos com produto, lucro bruto percentual, que é a receita menos os custos de produto, E aqui vem outras despesas, como seguro, depreciação, educação, publicidade, entrega, vestuário, energia, etc. Folha de pagamento, aluguel, total das outras despesas, e aqui o lucro bruto total e percentual do lucro líquido, tá? Esse template eu já importei ele aqui pro Excel, tá? Que é esse template aqui que a gente vai utilizar. Então o primeiro passo aqui, eu preciso só fazer mais uma medida que a gente não fez na outra aula, tá? Para a gente começar a utilizar esse template, que é o lucro bruto, tá? Como vocês viram lá, tem o lucro bruto, percentual, então essas medidas a gente vai precisar criar também para a gente colocar ela aqui depois numa outra medida macro, que ela vai fazer essa avaliação no contexto de linha e trazer esses valores para a gente, tá? Então a gente vai criar uma medida aqui, nova medida. Então a primeira medida aqui que a gente vai fazer aqui, vou dar um Ctrl mais aqui, a gente aumentar um pouco aqui, vai ser o lucro bruto, tá? Então vai ser lucro bruto. Lucro bruto é a nossa receita, tá? Menos o COGS. Coloquei negativo aqui
porque como ele está negativo, ele tem que deduzir da receita, tá? Então, se a gente colocar isso daqui, ele trouxe 256, né? Acho que ele aqui, tem que colocar um menos aqui. Menos com menos, mais. Isso, 155 mil, tá? A nossa receita é 205, 155 mil, então o seu COGS é 50 mil, tá? Então 205 menos 50, 155 mil, correto. Então a primeira medida foi aqui o nosso lucro bruto. Próxima medida que a gente precisa é o lucro bruto percentual, na percentual desse lucro bruto, tá? Então vai ser lucro bruto percentual, que vai ser um divide, né, do nosso lucro bruto pela nossa receita. E zero. Nosso percentual do lucro bruto. Vou colocar aqui em percentual. Agora a gente precisa da outra medida aqui, que vai ser o lucro líquido, tá? Então novamente aqui, nova medida. Lucro líquido. Então o lucro líquido é a receita, né? Nossa receita. Agora ela vai ser menos o COGS mais as nossas outras despesas, tá? Então essa vai ser o nosso a nossa medida aqui, tá? Aqui eu vou colocar é isso daí, tá? Isso mesmo, beleza. Então aqui é o nosso lucro líquido. Se a gente pegar o lucro líquido aqui, ele tem que ser abaixo de 155, né? 121 mil, tá certo. Beleza. E agora o nosso lucro líquido percentual, tá? Nova medida. Percentual. Então vai ser o nosso lucro líquido, divide, né? Divide. Nosso lucro líquido pela receita. Se não tiver nada, nenhum outro resultado, ele divide por zero, tá? Vou transformar em porcentagem. Tá, agora a gente já tem as medidas. A gente vai colocar agora aqui um visual, né? Uma matriz. E a gente vai colocar o nosso template aqui. Então o primeiro item aqui vai ser os itens na linha. E tá vendo que ele não tá de forma ordenada, tá? Do jeito que a gente precisa. Vou até dar uma aumentada aqui nas letras para ficar mais visível, tá? Vou colocar 13 para todos. Beleza. O que a gente vai fazer aqui para ordenar? A gente tem uma coluna lá na nossa tabela aqui que ela chama Row Index, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trazer aqui, a gente tem essa coluna aqui, Row Index, e a gente vai utilizar ela para ordenar. Então a gente vai trazer ela para dentro do nosso visual aqui.
Só que quando a gente coloca aqui, por default, essa visual de matriz aqui do Power BI, ele coloca em níveis aqui, né? Na primeira coluna, tá? Tudo que tiver em linha. E os valores depois ele traz em colunas. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aqui no rolinho, cabeçalhos da linha, a gente vai pegar aqui e desativar, deixa eu ver se é aqui, isso, layout de nível. A gente vai desativar isso daqui. E agora aqui a gente já tem ali duas colunas. O que a gente precisa fazer aqui agora? Ocultar essa coluna. Mas se a gente for ocultar, tá vendo que automaticamente ele tenta dimensionar aqui, né? Então o que a gente vai fazer aqui? No cabeçalho da coluna, a gente vai tirar aqui o dimensionamento automático e quebra de linha, tá? Então agora aqui eu consigo ocultar isso daqui. Para todos aqui a gente vai tirar o quebra de linha, tá? Para ele manter o formato que a gente precisa lá, que é o formato do nosso template lá, tá? Que a gente importou do Excel. Então para tudo aqui, valores não precisa, mas cabeçalho de linha e coluna eu já desativei. Ok. Com isso a gente vai fazer a nossa primeira medida lá, que vai ser o realizado, tá? Depois de a gente ter no realizado, a gente faz o do ano anterior. Então a primeira medida aqui que a gente vai fazer aqui agora vai ser o nova medida, o realizado, tá? Realizado. Essa medida ela vai ser feita no contexto de linha, tá? Então o que a gente precisa primeiro aqui? O primeiro passo aqui que eu vou fazer aqui é uma variável. Essa variável a gente vai utilizar ela para a gente identificar qual item que está na linha do nosso template. Então a primeira coisa vai ser item atual, tá? Esse é o nome dessa variável. Então, vai ser item atual, que vai ser igual uma select value Para você que não sabe como funciona a select value, tem um vídeo aí no canal que explica detalhadamente aí o conceito de select value, tá? Então a gente vai colocar agora aqui DRE template, tá? Os itens normalize, que é outra coluna que tem lá, que ela não está no formato que a gente quer aqui no Excel, né? Também está distanciado os itens aqui do começo da linha, lá ela está de uma forma mais sem espaços, tá? Então não vamos utilizar essa, tá? Agora aqui, o que a gente vai retornar, tá? A gente vai retornar uma expressão chamada switch true. O que ela avalia? Ela avalia as condições que a gente colocar. Se for verdadeira, a gente vai dar um valor para ela trazer. E no final, se for falso, tá? Para a gente não perder um pouco de tempo aqui, eu já tenho essas medidas aqui. Então eu vou somente colocar aqui e eu explico o conceito para a gente entender melhor, tá? Vou dar um Ctrl menos aqui. Isso. Item atual. O que ela faz aqui, tá? Para você entender. Deixa eu ver se fica melhor. Só um pouco Ctrl menos. Ela vai lá na nossa tabela, item atual. Se for igual a receita total, ela vai pegar um divide, dividir receita por 1000. O que isso aqui faz? Ela poderia trazer só a receita, tá? Que a gente já tem a medida receita. Só que a nossa medida receita, a gente não formatou ela, tá? Esse 1000 aqui, ele vai transformar ela em milhares, tá? Pra não ficar aqueles números grandes lá. Então ele transforma tudo em milhares. COGS a gente já tem, só está transformando em milhares. Mesma coisa do lucro bruto. Então o que ele faz? Item atual, a linha do item atual que a gente selecionou, o item selecionado lá na linha é igual a receita totais, ele vai trazer isso. Se ele for igual ao total de COGS, ele traz isso. E sucessivamente. Aqui está em percentual, então a gente transformou aqui e formatou só em percentual em duas casas decimais, tá? Também, para não ficar. No final aqui da expressão da switch true, você vai pôr o else. O que vai ser o else? O else
são todos os outros itens que estão na nossa tabela. Então a gente vai fazer o que? Uma calculate. A gente vai calcular a medida que a gente fez na outra aula, tá? Valor atual no outro vídeo. Filter. A gente vai filtrar a nossa DRE, aquela que a gente fez lá, aquela tabela virtual que foi criada lá na aula passada, tá? Que tem todos os itens. Então a gente vai filtrar a nossa tabela DRE. A expressão vai ser o expense items, que é os mesmos itens que está na nossa template, tá? Igual o item atual. Feito isso, a gente só vai agora fechar a nossa medida. Deu um enter aqui. Ela fechou. Eu vou só colocar uma forma mais visual aqui. A gente... Então aqui, a primeira que a gente fechou a calculate, tá? E aqui a gente fechou a switch through, ok? Enter. O que essa medida vai fazer aqui, tá? Para você entender melhor. Aqui a gente tem um template, né, que a gente vai utilizar. O que ela vai fazer? Aqui, se você pegar, vamos pegar aqui receita totais, né? Ela vai vincar nessa linha, tá, receita totais. Então o valor que ela vai trazer aqui vai ser da receita totais. Sucessivamente, aqui está total COGS. Então ela vai vir aqui e vai trazer o total do COGS, tá? Então se a gente trazer essa medida aqui para a nossa tabela, ela já vai trazer para a gente aqui, tá? Aqui ele está colocando o total, eu vou tirar esses totais aqui, tá? Então cabeçalho subtotais desativado. Deixa eu ver aqui, isso, ó. Beleza. Então aqui, receita. Aqui ele trouxe distribuidor, ele trouxe lá daquela medida que a gente fez no final, calculate, tá? Aqui ele trouxe da calculate. Aqui ele já fez a medida que a gente pediu, tá? A gente fez lá na medida, né? Que é a nossa receita, que é essa medida aqui que a gente fez. Então a gente colocou lá para ele trazer a medida, que é a calculate da DRE valor, que é lá da nossa tabela, tipo igual receita. Então, ele trouxe aqui e sucessivamente. E aqui no final aqui, ele já trouxe o percentual do realizado. Então agora o que a gente vai fazer? A gente tem um realizado, agora a gente precisa do realizado do ano anterior, tá? Eu vou criar uma nova tabela de medidas, só para a gente colocar as medidas, que vai ser as comparativos do temporais, né, de tempo. Então vou pôr aqui, vamos pôr comparações, comparativo, né, ativo, período. Tá? Carregar. Então a gente já tem aqui, né, a nossa medida, comparativo período, nossa medida, nossa tabela, né? Vai ser a nossa tabela de medidas. E a gente vai fazer aqui, a gente vai criar nossas medidas aqui, que vai ser para a gente fazer o comparativo do ano anterior, tá? Então a primeira medida aqui que a gente vai fazer, nova medida. A gente vai fazer o realizado do ano anterior, tá? Realizado last year, tá? O que esse realizado last year vai ser? Fácil, a gente já tem a nossa medida do realizado. Então a gente vai fazer uma calculate do realizado. E a gente vai usar a expressão, uma função, né, DAX, que ela faz um cálculo conforme a gente coloca um parâmetro de ano ou mês. E a gente vai utilizar então essa que chama-se dateAdd. A gente vai utilizar ela. Primeiro que ela pede o argumento é dates,
Então a gente tem o que? Nosso calendário, né? Então, calendário date. Segunda expressão que ela vai pedir, o intervalo, tá? Eu vou pôr -1. E ela tem dia, month, quarter and year. Então, year, que vai ser? Então eu fecho meu calculate. Então eu já tenho realizado do ano anterior. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar essa medida na nossa tabela aqui, tá? Realizado o ano anterior. Então se aqui está 2017, o realizado 2016 foi 64 mil. Se eu selecionar 2016, tá faltando aqui o relacionamento aqui da tabela que a gente fez, tá? Então você precisa relacionar seu calendário com a nova tabela aqui. Vamos gerenciar relações. Como não tem relacionamento, a AD calendário não consegue filtrar também, não consegue ser utilizada nesse contexto, tá? Então DRE, nossa coluna data, tá? Relacionamento único. Aqui já criou a relação date com date. Agora sim. Então a gente tem o realizado do ano 2016, 18, o ano 15. Eu não coloquei ele aqui porque o 14 não tinha dado. Então selecionar esse 14 não ia ter nada, tá? Então o 16 é 18 mil. Você pegar o 17 e pouco, e o 16, 18. Então agora está funcionando. 16, 18, 082. 17, 7373. E o 18, tá? Sucessivamente. Como o 18 aqui, eu não tenho os meses todos finalizados nesse calendário meu, então ele traz o mesmo período um ano atrás, tá? Para você comparar. Como o 18 não está fechado, se eu não me engano tem até agosto, então ele traz o realizado aqui de 18 até agosto e do ano passado também o mesmo período. Para você não ter uma comparação, vamos supor, se você os meses vão janeiro, fevereiro, março, então ele vai comparando, andando, trazendo 12, 12, 12, tá? Para você ter um comparativo dos meses fechados corretamente. Então a gente já tem um realizado. A próxima medida que a gente vai fazer aqui vai ser a diferença, tá? O atual versus o anterior. Então essa medida a gente vai fazer ela aqui agora. Para fazer ela a gente vai precisar de algumas outras medidas, que é as medidas do ano anterior, tá? Então a gente vai fazer algumas outras medidas aqui, que vai ser o COGS, o lucro bruto e outras medidas do ano anterior, tá? Então eu vou pôr aqui no comparativo de medir período, nova medida. Essa nova medida, eu vou fazer agora aqui, primeiro o COGS, tá? Do ano anterior. Para adiantar, eu não vou ficar digitando a medida, tá? Eu já tenho ali. Então é a calculate do COGS com date add, menos um ano, mesmo que a gente utilizou lá no realizado, tá? Próximo aqui é o lucro bruto do ano anterior. É um calculate, lucro bruto, date add, menos um ano, tá? O lucro líquido.
Mesma coisa, calculate, lucro líquido, dateado, tá? Agora a gente vai fazer aqui o lucro líquido percentual, nova medida. Que vai ser um divide, né, das medidas que a gente acabou de fazer aqui, tá? Só para isso eu vou precisar de uma medida antes aqui, que vai ser a receita, que a gente não fez ainda, tá? Que é a receita do ano anterior, tá? Vamos fazer ela primeiro aqui, que eu preciso utilizar ela para fazer o percentual. Então, receita do ano anterior, que é uma calculate, receita datead, calendário date, menos 1, tá? Nova medida. Ok. Então agora a nossa nova medida, a gente pode fazer, a gente vai precisar também da medida outras despesas, tá? Do ano anterior também. Outras despesas, tudo o mesmo conceito, tá? Utilizando calculate, datead, de calendar date, menos 1 year. Agora a gente vai colocar aqui o lucro líquido, percentual e o lucro bruto, tá? A gente vai colocar aqui lucro líquido, a nova medida. Lucro líquido, percentual do ano anterior, né? Que vai ser um divide, né, das medidas que a gente já fez aqui, tá? Então vai ser o divide da receita do ano anterior, do lucro do líquido do ano anterior com a receita do ano anterior, que foi as medidas que a gente fez, tá? Só vou aqui transformar em porcentagem. E agora a gente vai fazer o lucro bruto, né? Percentual do ano anterior. Então a gente já tem o lucro bruto, a receita, a gente vai fazer a mesma medida aqui, só para o lucro bruto, tá? Então nova medida. Aqui vai ser um divide, tá? Do lucro bruto do ano anterior com a receita do ano anterior. A gente vai colocar em percentual. Tendo essas medidas aqui, a gente já pode fazer o nosso realizado aqui, né? A diferença do realizado do ano atual com o ano anterior. Vou excluir essa coluna 1 para a gente não faz importância aqui nessa tabela, tá? Agora a gente vai fazer agora aqui a nossa medida, né? Que a gente vai utilizar aqui. Agora nova medida. Essa medida é um pouco mais complexa, tá? Ela faz a mesma sistemática, tá? Eu vou colocar ela aqui e eu vou explicar ela mais detalhada para vocês, tá? Eu não vou fazer ela digitar ela inteira aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui, tá?
Aqui o que eu fiz aqui com essa medida, tá? Usei o mesmo conceito, a variável aqui do item atual, tá? Tornei um switch true. O que esse switch true faz? Ele pega a receita do ano atual, né? E do ano anterior. Uma menos a outra, a diferença aqui, né? A gente transforma em milhares aqui com o divide, tá? Mesma coisa com o COGS, lucro bruto, outras despesas e o lucro líquido. Aqui o que eu fiz aqui no final, tá? O que eu fiz? Eu fiz uma calculate, a mesma lá, né? Para a gente trazer aqui o ano atual. E a outra calculate aqui, eu fiz trazendo o ano anterior. Então, o que eu fiz aqui, né? Fiz uma calculate do ano atual menos a calculate do ano anterior. Para a gente ter a diferença. Então, é o ano atual versus o anterior. Então, com essa medida aqui, a gente já consegue trazer os valores aqui, né? Que é a diferença do ano atual menos o ano anterior. O ano atual menos o ano anterior. Então, se a gente colocar aqui, que você já consegue ter essa diferença, tá? Nesse contexto aqui. Tudo com o contexto de linha. Feito isso, o que a gente vai fazer agora aqui? O mesmo aqui, só que em percentual, tá? Para a gente saber o percentual. Então, o percentual aqui, eu vou adicionar uma nova medida. E o que a gente fez aqui, né? O que a gente faz aqui? É o mesmo conceito, tá? O item atual, o select value aqui, para a gente saber na linha. E no switch true, o que eu fiz aqui, tá? Então, divide, né? A diferença da medida que a gente fez anteriormente, tá? A diferença do ano atual versus anterior, dividido pela receita do ano anterior. Então, a gente sabe o percentual aí, se ele teve um acréscimo ou um decréscimo em comparação ao ano anterior. Mesmo total GOS, total, outras despesas, lucro líquido, lucro bruto. No final, eu dividi aqui, né, o atual versus o anterior, tá? Pela uma calculate, né? A mesma calculate lá que a gente fez, tá? Então, o atual, que é o do ano atual, e uma calculate aqui, eu calculei aqui o atual do ano anterior, tá? Então, dateadd menos 1. Esse ABS aqui é para trazer um valor absoluto. Então, na divisão aqui, esse ABS aqui ele traz um valor absoluto. Então, eu fiz aqui um divide do atual, né? Que é a medida que a gente já tem. E numa calculate aqui com menos 1, tá? Então, essa é a medida aqui de percentual, a diferença. Então, a gente vai trazer ela para a tabela para saber o percentual. Se teve um acréscimo ou um decréscimo em comparação ao ano anterior. Aqui, a gente já tem um percentual, tá? Só vou formatar em percentual. Beleza. Transformamos aqui em percentual, tá? Vou colocar só, vamos colocar duas caras, vou colocar 0 aqui para não ficar grande o valor aqui, tá? Então aqui a gente já tem nossa diferença, tá? Em valores, percentual, tá? Então, se você pegar 201 menos 201, equivale a menos 2% em relação do realizado desse ano com o ano anterior, tá? A gente agora vai fazer aqui, vamos colocar uma condicional aqui, tá? Formatação condicional no percentual aqui. Então, formatação condicional, ícones, tá? Aqui automaticamente ele já pega, né, a regra, né? Ele já faz aqui, ele tem um range aqui, né, por percentual.
67 a 100% verdinho. Então, ok. Tá, aqui a gente já tem, né, a primeira parte. Segunda parte aqui, a gente vai... É um gráfico, né? Aquele aqui a gente vai colocar nosso campo aqui do month em calendar, aqui na nossa de calendário. Nosso eixo. Aqui a gente vai colocar uma medida que é a diff, né? A diff nada mais é do que o valor atual menos o valor atual do ano passado, tá? Então aqui no comparativo de tempo, a gente vai fazer aqui mais uma nova medida. Que é o valor atual do last year, que é uma calculate, tá? O valor atual, que é a medida que a gente já tem. Seguindo o mesmo conceito, date add, calendário date, menos 1, year, ok? Então a gente já tem a nossa valor atual. A diff vai ser um menos o outro, tá? Então a diferença que a gente vai utilizar aqui, vou criar uma nova medida, tá? Vou colocar diff, que vai ser valor atual menos valor atual menos o valor do ano passado, do ano anterior, tá? Salvamos. Agora a gente vai colocar essa medida aqui em valores, tá? Aqui por default ele trouxe vermelho. O que a gente vai fazer aqui no condicional aqui, tá? O que for acima de 0 a gente vai colocar verde. Então eu vou vir aqui, cores do dados, eu vou vir aqui formatação condicional, com base no campo aqui, eu vou pôr com base no valor do campo, tá? É a nossa medida de... Acho que é regras, tá, pessoal? Diff. Isso, regras. Se for maior ou igual a 0, número, e menor ou igual, vou pôr um número grande aqui. Então, a gente vai colocar um verde, tá? O que ela vai fazer agora? Como o default aqui do gráfico nosso é vermelho, tá? Sempre utiliza, quando for fazer, como negativo, tá? Porque lá a gente consegue só uma condicional. Então, deixa o gráfico em vermelho e põe um condicional, que for acima de 0, verde. Então, automaticamente aqui, você já vai ter esse gráfico aqui, tá? O outro aqui, o que a gente vai utilizar aqui? A gente vai colocar aqui, no nosso eixo aqui, que é o próximo gráfico aqui, categoria, né? Expense Category, que é a nossa tabela DRE aqui. Com detalhes que a gente vai utilizar. E a gente vai colocar aqui no eixo X o valor atual, tá? Medidas, valor atual no eixo X, e no Y a gente vai colocar a nossa diferença, tá? Que é a nossa medida no eixo Y, diff, e o tamanho também eu vou colocar o diff. Mesma coisa, se você quiser fazer o condicional, que ele está em vermelho, tá? A gente pode vir aqui, cores de dados, formatação condicional, regra, valor do campo diff,
maior ou igual a 0, verde, tá? Então dá um OK, então ele vai ficar verde, tá, pessoal? Então essa foi mais uma dica aí da Tec Santos BR. Se você gostou aí, ativa o sininho aí, inscreva-se no canal, deixa o like e até a próxima.